abordamos muito nesse canal, os pontos de contato com a sua consumidora são extremamente importantes, né? Para que tenha coerência, para que seja belo, para que tenha consistência. E um dos pontos de contato muito importantes para sua consumidora final é exatamente o quê? É exatamente o Instagram, né? Hoje a gente tem um novo funil, assim, de consumo que está sendo elaborado, que está sendo feito, que é o quê? O TikTok, ele está sendo usado mais para atração, então é muito importante sim que a sua marca esteja no TikTok, tá? Porém, o Instagram, ele ainda é usado como uma vitrine. O Instagram, ele ainda é usado para transmitir certo lifestyle, para transmitir certa vibe para sua marca, tá? Por isso, é muito importante que o seu Instagram esteja alinhado com o posicionamento da sua marca, e é muito importante que o seu Instagram esteja bonito, que ele seja harmônico, que ele seja consistente, que ele seja coerente. Quando a gente está falando de estética, a gente não está falando sobre vaidade, a gente está falando sobre percepção de valor. E a percepção de valor, ela vem muito através da qualidade percebida que a sua cliente percebe da sua marca, né? E uma das formas mais importantes, e eu diria que até mais fáceis da consumidora perceber a qualidade da sua marca como algo alto, é através da comunicação visual. As suas fotos têm que estar bonitas, as suas fotos têm que estar harmônicas. O feed do seu Instagram tem que estar harmônico e bonito. A pessoa tem que entrar no seu Instagram, primeiro se identificar com o posicionamento da sua marca, e segundo, que ela tem que realmente achar que aquilo é muito caro. Porque se você coloca um valor até um pouco mais baixo, ali, sei lá, 100, 200 reais, a cliente vai achar barato, tá? E é isso que tem que acontecer. Sendo assim, um feed bem cuidado, ele gera confiança instantânea na sua consumidora. A sua marca não pode parecer amadora, a sua marca tem que parecer profissional. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá bom? E primeiro, para você fazer isso, você tem que ter uma estratégia muito bem definida, uma estratégia de marca muito bem definida. Você tem que ter uma personalidade, uma identidade, você tem que ter um posicionamento de marca bem definido, porque se você não tiver essa base bem fundada, o seu público-alvo, o lifestyle, os hobbies, você vai começar a atirar para todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai vender para ninguém. É exatamente isso que vai acontecer, tá? Então você tem que ter essa base muito bem fundada. Então não adianta ser só bonito se você não tem estratégia por trás. A gente pega esse feed aqui da Geomei, que é uma marca brasileira, que a promessa é ser um básico, né? Uma roupa básica, porém elevada, com modelagens incríveis e tecidos incríveis e tudo incrível. Inclusive, eu amo essa marca aqui. E dá pra ver que a estética que ela segue é exatamente qual? Uma estética mais minimalista. Uma estética de uma mulher imponente, poderosa e sexy também. Ela usa muito dessa questão da sensualidade aqui no feed dela, tá? E por ter essa estratégia mais de minimalismo de coisas básicas, a paleta de cor dela está ressoando exatamente para isso. A gente vê aqui preto, branco, bege, cinza e marrom. É exatamente isso que a gente vê aqui. A gente vê tons neutros, porque essa é a identidade, essa é a promessa, esse é o branding da marca. Agora, a gente pega essa outra marca aqui, a Este Studios. A Este Studios está escrito aqui, para mulheres de poder, propósito, arte e design. Aqui na bio a gente já tem exatamente que mulher que ela está atingindo, né? Então já é muito claro e muito nítido aqui. Porém, essa marca tem uma pegada mais criativa, tem uma pegada mais colorida. Sendo assim, ela tem mais cores. Então, é um roxo, é um verde, é um rosa, é um vermelho. Só que a gente consegue perceber que é uma paleta de cor muito bem definida também. É muito difícil eles fugirem exatamente dessa paleta. E é a criação de uma paleta de cor, né, um dos passos que vai realmente tornar a sua marca harmônica e consistente. Então, o primeiro passo aqui é você fazer o quê? Primeiro que criar uma fundação muito bem feita, com personalidade e identidade, e a partir disso, você vai criar uma paleta de cores que ressoe com a sua marca. Se você é uma marca mais criativa, você pode selecionar algumas cores que vão exprimir isso. Um verde, um azul, um vermelho, um rosa, um roxo, enfim, cores mais fortes. Se você é uma marca mais minimalista, que preza por uma coisa mais básica, se essa é a premissa da sua marca, o que você vai fazer? Você vai selecionar tons mais neutros. Porém, aqui na paleta de cor,
é muito importante que você tenha neutro de qualquer forma, tá? Porque o neutro tá aqui para neutralizar as suas cores, tá aqui só para ser uma cor adjacente. Então, se você tem uma paleta de cor mais coloridona assim, adiciona pelo menos 1 ou 2 neutros, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, na verdade, a segunda coisa que você vai fazer é realmente pegar uma paleta de cor e começar a usar de forma consistente na sua marca. A gente pega ainda a Est Studios e como ela é uma marca mais criativa, tem essa pegada mais coloridona, assim, a fonte que ela utiliza também ressoa muito para isso daqui. Então, a gente tem uma fonte que tem certa serifa, né? Porém, por não ser uma fonte com uma serifa fina, traz certa criatividade, é uma fonte mais criativa. A gente consegue perceber que ela repete essa fonte em basicamente todos os posts que ela faz aqui no Instagram, né? E dentro disso daqui, ela tem algumas fontes complementares também. Então, o terceiro passo é você selecionar algumas fontes que vão ressoar com a sua marca. O que eu recomendo? Uma fonte sempre para o título, então uma fonte específica que você vai selecionar, uma fonte para o subtítulo e uma fonte para textos adjacentes, né? Então, textos um pouquinho maiores ali, tá? E você vai utilizar essa fonte nos posts do Instagram para gerar harmonia, para gerar consistência na sua marca. A gente pega, por exemplo, esse antes e depois aqui de uma marca que a Marlo trabalhou. O antes, a gente consegue perceber que não tem harmonia nenhuma. E por que não tem harmonia? Porque eles não tinham essa base muito bem fundada. Eles não sabiam para quem eles estavam vendendo. Eles estavam simplesmente atirando para todos os lados, tentando vender para todo mundo e, consequentemente, não estavam vendendo para absolutamente ninguém. A gente refez o posicionamento, a gente refez o público-alvo, o lifestyle, os interesses, e a gente caiu exatamente nesse feed aqui. A gente consegue perceber uma paleta de cor muito bem definida. A gente consegue perceber uma paleta de cor que vai ressoar, por exemplo, com o logo da marca. A gente consegue perceber que a gente utiliza as mesmas fontes em basicamente todos os posts, a mesma estética. Tá? E é isso que acontece quando você tem uma base, uma paleta de cor e uma fonte muito bem definida, tudo fica muito mais harmônico. E essa marca em específico, as peças são de um ticket mais elevado, né? Uma choker é 500, 600 reais, até um pouquinho mais, tem de 1.400. A gente consegue perceber, olhando o feed do Instagram, que é uma marca de luxo. Né? A gente consegue perceber que vai ser uma marca cara ali para a consumidora final. E é isso que você vai fazer com a sua marca. Tendo tudo isso muito bem elaborado, você vai começar a repetir. Você vai começar a repetir. E repete, 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 repete a paleta de cor, repete as fontes, repete a promessa da sua marca, você vai começar a repetir tudo. E além disso, é muito importante que o seu feed, ele não tenha apenas fotos de produtos, tá? A gente quer criar uma vibe, a gente quer criar um lifestyle da sua marca. Então é muito importante você mesclar os dois. Você quer inserir o seu produto na vida da sua consumidora, ou pelo menos em associações que a sua marca tem. A gente não quer entrar num feed e ver apenas fotos comerciais, e ver apenas fotos em estilo. Isso não vai transmitir nada. Isso não vai fazer a sua consumidora se conectar com a sua marca. Porém, como estamos falando de vendas de produto, também é muito importante que a sua marca tenha, sim, algumas fotos em estilo que mostrem mais o detalhe das peças, tá? Quando a gente tá falando principalmente de um ticket um pouco mais alto, a cliente quer saber exatamente como a peça é, porque ela vai investir certo dinheiro ali no que ela tá comprando. Então é importante você mesclar essas fotos em estilo com essas fotos de lifestyle. Mas é muito importante que você tenha sim um lifestyle da sua marca, uma vibe geral e que você crie um universo de marca. A partir de tudo isso, você vai repetir. Você vai repetir isso daqui até o fim dos tempos. Você vai repetir a paleta de cor, você vai repetir as fontes, você vai repetir sua promessa e você vai repetir algumas fotos aí de lifestyle e estilo. É isso que você vai fazer. E é assim que você vai gerar essa harmonia e é assim que você vai ensinar a sua audiência sobre o que a sua marca se trata. Então, vamos de lição de casa? Vamos de lição de casa. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente isso daqui que eu falei para vocês. O que você vai fazer? Primeiro, você vai selecionar 3 palavras que ressoem a sua marca. Então, se você é uma marca mais minimalista, é básico, neutro e simples. Sei lá, alguma coisa assim. Você pode até colocar um moderno aqui. A partir disso, você vai montar a sua paleta de cor.
minimalismo, então preto, branco, bege, cinza, marrom, tons mais neutros. Se sua marca for uma marca mais criativa, mais artística, mais extrovertida, você vai utilizar cores que ressoem com isso. Então, um amarelo, um vermelho, um azul, um verde e por aí vai. Depois disso, você vai selecionar 3 fontes que vão ressoar com a sua marca. Então, você vai selecionar uma fonte para o seu título, uma fonte para o seu subtítulo e uma fonte para o seu texto no geral. Tudo isso ressoando, é claro, com as 3 palavras iniciais. Depois disso, você vai começar a montar o seu feed do Instagram. E tem um framework muito legal, que eu vou deixar o link aqui, porque é uma fotinho do Pinterest, tá? Nada demais. Que te explica, que te ajuda a montar esse feed. Então, a gente tem isso daqui, e cada cor que tá aqui, né, então esse azul, esse laranja, esse rosa mais claro, é uma foto diferente. Então, você pode colocar nos espaços azuis, por exemplo, uma paleta de cor mais indo pro rosa. Aí, nesse laranjinha meio que rosa claro aqui, você pode colocar o quê? Uma paleta de cor indo um pouquinho mais pro azul. Tudo isso daqui que você fizer vai gerar harmonia, vai gerar consistência visual aqui para sua consumidora. Então, esse é um ótimo framework para você começar a testar essa habilidade. Porque quando a gente fala de montar um feed do Instagram, a gente está falando sobre prática, assim como tudo na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai fazer tanto isso daqui repetidamente, que isso daqui vai se tornar osmótico. Você vai fazer isso como se você estivesse tomando um cafezinho. Você vai começar a treinar o seu olhar, você vai começar a treinar o seu senso estético, tá? Então, essa é a lição de casa que eu tenho para vocês. Fazendo essa lição de casa, montando o seu feed do Instagram, me manda lá no Instagram da agência, tá? @marloendice, que vai estar aqui na descrição, que eu dou uma analisada, eu vejo o que você fez e eu dou alguns direcionamentos práticos ali para você melhorar. Agora, é óbvio que a Marlo também faz isso para você, né? A nossa premissa é alinhar a estética com a estratégia. Então, foi o que eu falei, não adianta ter só um feed bonito, tem que ter uma estratégia por trás, e é exatamente isso que a gente monta para a marca de vocês, tá bom? Se você quer garantir uma análise personalizada sobre a sua marca, é só clicar no link aqui da descrição, você preenche um formulário rapidinho, a gente entra em contato com vocês fecham negócio com a gente fecha um negócio com vocês, todo mundo lucra, todo mundo fica feliz e a sua marca cresce. Que coisa linda. E é isso. Tchau!